do que é o espiritual. Ainda que pessoas não tenham conhecimento do que é espiritual, todos compreendem que existe algo espiritual, até aquele que não acredita. Algumas coisas que ele acha estranho já é o próprio discernimento do espírito do homem em relação àquilo que ele não entende, aquilo que a sua mente não consegue decodificar de maneira natural. Muitos de vocês já tiveram experiências com visões. Jovens já experimentaram visões. Intercessores já tiveram visões no seu quarto de guerra. Profetas receberam palavras de Deus em forma de visões. Pastores tiveram visões. Pessoas que nem sequer entraram numa igreja evangélica já tiveram visões. E sabe por que Deus permitiu que você visse isso? Para que você compreendesse que existe uma realidade espiritual que precisa ser discernida, precisa ser entendida com o auxílio da palavra de Deus. Porque quando você tenta estudar o espiritual sem a palavra de Deus e sem o Espírito Santo, você sempre vai ter um ensino errado. Porque a sua mente, ela pode torcer o espiritual. E quando não for a sua mente, uma outra fonte, que é a fonte maligna, diabólica, pode mostrar a você uma coisa que vai lhe enganar e pode levar você até mesmo para dentro de uma prisão espiritual. Há alguns anos atrás eu tive um sonho que me marcou profundamente. Eu sonhei que eu entrei dentro de uma prisão. E dentro daquela prisão existia vários níveis. E quando eu entrei naquela prisão, eu fiquei assustado com aquilo que eu vi. Porque eu fui indo cela a cela e eu via crianças deformadas. Então, a cada andar havia um tipo de deformação. E eu, naquele momento, agi por impulso e comecei a soltar aquelas crianças. Eu abri uma porta que estava fechada. É como se eu estivesse entrando em um momento que os guardas eles tivessem saído. Mas a sensação que eu tinha dentro desse sonho é que os guardas já estavam voltando. E lá, por trás daquela porta, eu via como se fosse um mato. Eu via como se fosse um lugar que não havia sido desbravado. E lá no fundo uma luz. Eu comecei a soltar aquelas crianças que estavam em prisão. Eu subi todos aqueles andares e soltei elas. E elas começaram a sair, saíam em bandos, eram muitas e muitas e muitas crianças. E quando todas praticamente já haviam saído dali, eu vi uma criança que estava no chão. Ela estava brincando no chão e eu perguntei para ela, aquela criança estava com o cabelo raspado, estava suja, estava muito magra, desnutrida, e eu disse: você tem que fugir agora. E aquela criança, ela me falou da onde que ela era uma estrangeira, ela não era daquela localidade, ela era uma criança estrangeira. Tem um dos meus livros que eu conto, especifico, detalhe um pouco mais isso. Ela era uma criança estrangeira. E eu dizia para ela: aproveita e foge agora. E ele continuava dizendo: eu não posso sair daqui, eu não posso sair daqui. E ele falava então o seu país, falava a sua origem, falava o lugar que ele pertencia. E ali Deus me deu eu posso dizer, uma grande revelação. Que há pessoas que muitas vezes elas têm
a opção, a oportunidade de saírem de uma prisão, mas elas decidem, por causa da cultura que elas foram criadas, elas permitem ficar presas em um ambiente, presas em um lugar. Deus me mostrou que eu era um tipo de libertador. Um libertador profético. Que eu iria realmente ser usado por Deus para libertar ministérios que estavam deformados. Vários tipos de ministérios. E é o que realmente acontece. O nosso ministério é um ativador de outros ministérios. E também Deus nos usa, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pela unção profética que Ele me deu, para alinhar ministérios, para dar direção a ministérios que ao longo do tempo ficaram deformados. Uma pessoa, quando ela fica muito tempo presa, seja em uma cadeia, seja em um lugar de correção, muita coisa muda com ela. Muita coisa mexe com ela. E aquela pessoa que entrou na prisão de uma forma, ela não vai sair do mesmo jeito. Alguns saem melhor, outros não saem tanto. Mas a bem da verdade é que estar preso em qualquer tipo de prisão, seja uma prisão espiritual, seja uma prisão natural, seja uma prisão de um vício, muda a vida da pessoa, deforma muitas vezes a maneira de pensar, deforma o coração. E o Espírito de Deus, Ele tem o poder de libertar as pessoas dessas prisões e dar a elas a liberdade que Cristo Jesus tem a elas. E o tempo é hoje, o tempo é hoje de você viver uma libertação na sua mente para viver em plena liberdade aquilo que o Espírito Santo Ele tem para a sua vida. Interessante que eu não esqueço como que esse sonho ele aconteceu. Eu não esqueço a forma daquelas crianças, aqueles níveis que havia dentro daquela prisão e aquele sentimento que havia dentro daquele lugar. Há pessoas que estão debaixo de uma cultura espiritual totalmente presas e que elas não conseguem sair, elas não conseguem se libertar daquela prisão espiritual que está sobre elas. E um passarinho fica muitos anos numa gaiola. Vamos falar da gaiola da religiosidade. Quando é aberto as portinhas para ele sair, ele não consegue sair, ele não consegue voar alto, porque ele ficou muito tempo condicionado a um tipo de prisão, a um tipo de gaiola, a um tipo de ambiente que esteve limitando o projeto de Deus, limitando o propósito de Deus. E assim há muitas pessoas. E hoje nós vamos falar do sentido espiritual das visões. Sobre a importância de você ter o entendimento correto das coisas espirituais. Existem 5 sentidos naturais que o homem possui e 5 sentidos espirituais. E um dos sentidos naturais é a visão. E eu vou falar hoje do sentido espiritual da visão. Existe uma visão espiritual. E eu quero começar com um texto que nos ensina a ver na dimensão do Espírito Santo. Muitos de vocês tiveram visões e acabaram esquecendo dessas visões, ignorando essas visões, porque foram ensinadas por um espírito de religiosidade, um espírito que tenta apagar a ação do Espírito Santo, que essas coisas sobrenaturais, você não pode adentrar muito para não se perder. Você não pode mergulhar profundamente nos assuntos espirituais, porque você pode se desviar, ou você pode se tornar até mesmo um fanático. Mas quando você está
debaixo de uma liderança do Espírito Santo e está sendo guiado pela palavra de Deus, você não vai cair nesses extremos perigosos. Ao contrário, você vai crescer e você vai andar em uma dimensão sobrenatural. O apóstolo Paulo, um homem que teve muitas visões desde o dia que ele conheceu a Jesus na estrada de Damasco, o ministério de Paulo foi um ministério de arrebatamentos, de visões, de experiências magníficas com o Espírito, mas ele tinha uma liderança, um governo sobre a sua vida, que era o governo do Espírito Santo. Quando você tem o governo do Espírito Santo sobre a sua vida, você não entra nesses extremos. Você não entra nesse tipo de erro que pode levar você a naufragar na fé ou até mesmo viver ou praticar uma coisa que não seja de Deus, antibíblica. É só você permitir que o Espírito Santo lhe conduza e que a palavra de Deus esteja sempre iluminando, não apenas a sua mente, mas também o seu coração. E eu quero declarar esse texto de 2 Reis, capítulo 6, verso 14. Preste atenção, porque esse texto ele é muito significativo, ele é muito forte e vai te abençoar tremendamente. 2 Reis, capítulo 6, verso 14, aqui nós vamos entender sobre a dimensão de ver espiritualmente. Eu quero pedir a você que está aí ao vivo com a gente, você que talvez esteja aqui pela primeira vez, deixa a tua curtida aqui, por gentileza, nessa live, nessa mensagem, porque até o fim dessa live, dessa Casa dos Profetas, muita coisa vai se abrir, não apenas no seu entendimento, mas vai abrir a sua visão espiritual. Então, deixa a tua curtida aqui e manda agora essa live para todo intercessor e profeta que você conhece. E você que já teve experiências com Deus, mas experiências que você tem até vergonha de falar, porque é isso, há coisas que o espírito de religiosidade coloca, sabe, uma insegurança nas pessoas, coloca um medo nelas de contar as suas experiências, porque parece que tudo que é experiência espiritual não é de Deus, tudo que é experiência espiritual é carnal, é coisa de menino, como eu já ouvi muitos falarem. As pessoas, elas ignoram as muitas maneiras que Deus se manifesta. Nós não podemos restringir o Espírito de Deus, as manifestações de Deus, a ação de Deus. Esse mundo está buscando resposta para aquilo que eles estão vivendo. E a igreja, em vez de dar a resposta, a igreja tem medo de entrar em alguns assuntos e ela não se sente na liberdade de falar algumas coisas do Espírito ou das coisas espirituais, porque ela vai ser diferente das outras igrejas, vai ser diferente dos outros lugares. Em contrapartida a isso, há aqueles que podemos dizer que são as pessoas que o inimigo usa dentro da igreja, que usam as coisas espirituais para enganar as pessoas de Deus, para enganar as pessoas boas de coração. É por isso que eu disse no início, dá certo se a liderança for do Espírito Santo, dá certo se a palavra ela for o guia da tua fé, o guia do teu coração, e de tudo aquilo que você vai ver, e de tudo aquilo que você pode transmitir para as outras pessoas. Esse texto aqui, ele nos dá um grande exemplo de uma visão espiritual. 2 Reis 6,14 diz, então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, ai meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Vamos parar aqui por um momento.
o exército do rei da Síria havia cercado a cidade. O moço que andava com o profeta, que sabia que o profeta era um homem de Deus, ele não tinha a mesma visão que o profeta estava tendo. Porque o profeta, ele estava com seus olhos espirituais abertos. Enquanto o seu servo acreditava no profético, acreditava na ação de Deus, mas não tinha a mesma visão. Então nós vemos aqui que existe a visão natural, que é a visão do servo, e existe a visão espiritual que sobrepõe. Enquanto Eliseu, o profeta, ele sabia do exército inimigo que estava fazendo o cerco na cidade, ele também sabia que os anjos do Senhor estavam acampados ao redor da sua casa, ao redor da cidade, e que certamente o Senhor iria guardá-los. Tem uma pessoa agora que está aí ao vivo que teve uma cãibra na perna esquerda. Tem uma pessoa que está aí ao vivo que sentiu uma cãibra na perna esquerda. O Senhor te cura e o Senhor me trouxe essa revelação só para você crer que existe o sobrenatural de Deus. Você tem muitas cãibras, muitas vezes, que dá aqui atrás da coxa esquerda. Não sei se você teve algum problema ou se você está sentindo isso agora, mas o Senhor me mostrou. É para que você creia no poder de Deus e Ele te cura aí em nome de Jesus Cristo. Tá? Agora deixa eu continuar. O profeta estava tendo as duas visões. É por isso que ele estava tranquilo. Gente, é aqui que as pessoas não entendem. Porque algumas pessoas pensam, puxa, o espiritual, eu sei que eu tenho guerras espirituais, eu sei que eu preciso vencer em oração minhas guerras espirituais, mas existe uma grande diferença. Quando você conhece o mundo espiritual e quando você vê o mundo espiritual. Porque as pessoas não sabem distinguir o que é natural e o que é espiritual. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. O homem natural, ele é inclinado para as coisas da carne. Então, o servo do profeta estava preocupado. Um exército lá de fora, o que ele pensou? Vamos morrer, vão nos assassinar, vai acabar tudo. E agora, o que vamos fazer? E o profeta estava calmo, porque ele conhecia, ele discerniu a proteção divina que estava sobre a cidade e estava sobre a vida dele. Quando você conhece o mundo espiritual, você sabe quem está com você e o que está com você. Interessante que o apóstolo Paulo, ele tinha a mesma visão que Eliseu. Ele dizia, a nossa luta não é contra carne e sangue, está lá em Efésios capítulo 6, mas é contra principados e potestades, e contra hostes malignas da maldade. Como é que esse homem ia falar uma coisa dessas do mundo espiritual, se ele não tivesse o discernimento e o entendimento do que é o mundo espiritual? Aí nós começamos a compreender que, na verdade, o mundo espiritual ele é percebido por pessoas que veem na dimensão do Espírito. O apóstolo Paulo era um apóstolo. E por ser um apóstolo, ele também tinha um entendimento do que era espiritual. Hoje há apóstolos que não acreditam no poder de Deus. Há apóstolos que não pregam sobre o sobrenatural de Deus. E por quê? Porque está faltando a visão no Espírito. Está faltando a visão no Espírito. A visão de Paulo abriu no dia que ele teve uma experiência com Jesus, na estrada de Damasco. Querido, a visão espiritual, ela se instala na vida do homem de Deus a partir do momento que ele tem uma experiência.
Você tem que buscar uma experiência, porque a experiência irá nortear a tua vida. A experiência vai fazer você caminhar de uma maneira diferente. A Bíblia diz que José já tinha decidido de deixar Maria, mas daí o anjo do Senhor apareceu a ele, ele teve a visão do anjo e mudou completamente a maneira de ver Maria. Ele sabia do seu propósito com o menino Jesus, e a Bíblia diz que ele abraçou essa família, tudo porque a visão espiritual dele se abriu. Quando um homem tem a visão espiritual aberta, ele caminha com clareza, ele caminha com entendimento. As coisas espirituais não é para deixar você bobo, não é para fazer de você um tolo, não. Você tem que ter temor de Deus para não falar qualquer asneira, porque há pessoas, sabe, que a visão espiritual que eles têm não é a mesma visão espiritual do profeta Eliseu, não é a mesma visão espiritual do apóstolo Paulo. Eles falam verdadeiras besteiras, sabe, coisas sem nexo, coisas que não têm nenhum tipo de fundamento espiritual. Certa feita eu ouvi uma pessoa que disse que ela teve uma visão de Jesus no quarto dela. Mas essa pessoa, ela fala mal de todo mundo. Eu duvido que uma pessoa que tem uma experiência com Jesus, que ela vá permanecer a mesma pessoa. Eu duvido, porque uma experiência com Jesus transforma a vida de uma pessoa. Então, a visão que não transforma, a visão que não te aproxima de Deus, a visão que não te torna mais maduro, a visão que não te faz buscar mais a Deus, a visão que não te faz ser mais apaixonado pelo Espírito Santo, que não te faz mais ser apaixonado pela palavra do Senhor, essa visão não pode vir de Deus, porque há pessoas que a todo momento elas veem anjos, elas veem pote de ouro, elas veem todo tipo de coisa, mas a vida delas é uma desgraça. Eu não acredito que essas pessoas estejam vendo o mundo espiritual. Eu não acredito, porque se elas realmente vissem, o seu coração iria ficar arrebatado pelo Senhor, assim como aconteceu com João na ilha de Pátimos. A Bíblia diz que esse homem se prostrou, esse homem, sabe, mudou completamente a partir do momento que ele teve as visões, as revelações. Todos os apóstolos que andaram com o Senhor, todos eles tiveram uma morte horrenda por amor ao Evangelho. Entenda, por amor ao Evangelho. Gente, ninguém morre por nada. Ninguém morre por nada. Eles viram. Coisas chocaram eles. As visões de Deus nos chocam. O que vem de Deus, o que Deus mostra, tem que mudar você. Quando eu comecei a ter visões de Deus, a primeira coisa que se instalou no meu coração foi um temor por Deus. Um temor pela palavra de Deus. Aí eu entendo por que quando Isaías teve aquela visão dos anjos, das rodas, que ele estava diante do trono de Deus, ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. O anjo teve que pegar com uma tenaz, a brasa, e purificar os lábios de Isaías. Eu afirmo para você que pessoas que têm experiências com Deus, elas não podem viver sem temer a Deus. Primeira vez que eu tive a experiência com o Espírito Santo, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei se isso me assombra, mas não no sentido ruim.
ou se isso é uma memória que vai ficar na minha vida todos os dias enquanto eu viver aqui nessa terra. Muitas vezes eu começo a pensar sobre a minha história com Deus, e a primeira coisa que me vem é a cor do manto que eu vi. Gente, eu nunca vou esquecer a coloração, a intensidade do manto que eu vi. As visões que eu tive que eu não consigo esquecer. Eu não consigo esquecer, eu não preciso nem anotar num livro, eu não preciso anotar em um bloco de notas no meu celular. E isso está gravado dentro de mim, eu não consigo arrancar isso de mim, isso ficou preso em mim. É como se as visões que Deus me deu, elas ficaram entranhadas. Sabe quando algo fica entranhado em você e você não consegue desconectar aquilo fica tão preso em você que você lembra dos mínimos detalhes. Minha esposa sabe, e se ela estiver ouvindo aí, ela sabe que eu sou assim e não faço por maldade. Se você perguntar para mim quantos anos você tem de casado, eu vou ter que parar um pouquinho para pensar. Eu sei que eu casei no dia 13 de janeiro, no civil. Agora, se você me perguntar qual ano, eu não lembro agora. Eu sei que no dia 13 eu casei no civil e no dia 14 eu casei, fizemos uma cerimônia, né? Cristã. Isso eu lembro. Agora, se você perguntar qual ano, aí eu tenho que pensar, eu tenho que fazer os cálculos, porque eu não lembro. Agora, se você perguntar para mim sobre as visões que eu tive, sobre as experiências que eu tive com o Espírito Santo, meu irmão, eu não esqueço de nada. Eu não esqueço de nada. Eu não consigo esquecer das visões que eu tive. Parece que eu tive ontem. Parece que elas aconteceram há algumas horas atrás. Jesus disse que o Espírito Santo, Ele nos faria lembrar. Ele nos faria lembrar. A gente fica se perguntando como é que os apóstolos, eles conseguiram guardar as palavras de Jesus, como que o sermão da montanha que é uma mensagem extensa, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurado, é um sermão longo de Jesus. A parábola do semeador é um sermão longo, complexo. Você sabe como que esses homens, eles não esqueceram? Porque o que é de Deus, ele fica agarrado no seu espírito. O que é de Deus você não consegue separar do seu espírito. É por isso que há pessoas que quando têm uma experiência sobrenatural com Deus, elas podem ser ateu, elas podem não acreditar em Deus, podem ter as suas ideologias, podem ter as suas filosofias, podem ter as suas crenças. Isso não tem como agarrar, sair do peito, tirar do peito isso. É algo que fica preso, é bem como a Bíblia diz em Jó. A Bíblia fala que isso fica, marcado em você. As visões de Deus são assim. Eu não acredito em pessoas que dizem que tiveram uma visão, mas isso não as tornou melhores. Isso não mudou elas, isso não trouxe temor a elas. Eu não acredito nisso. A Bíblia diz no verso 17, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O profeta Eliseu orou ao Senhor, para o Senhor abrir a visão do moço. Pode um cego guiar outro cego? Não. Um cego não guia outro cego. Foi o que Jesus ensinou. Se Eliseu não visse na dimensão do Espírito, ele não poderia orar para que outros tivessem experiência na dimensão do Espírito. É o profético quem abre a dimensão espiritual nos homens.
O pastoral tem o trabalho dele na igreja. O apostólico tem o trabalho dele na igreja. O mestre tem o trabalho dele na igreja. O evangelista tem o trabalho dele na igreja. Mas é o profético que ativa as visões. Quando o Senhor abriu os olhos do servo de Eliseu, ele pôde ver na dimensão do Espírito e ele aquietou o seu coração. Quando você vê no Espírito, você consegue ver não apenas as coisas do inimigo, porque tem gente que só vê demônio. E se só vê demônio, não está vendo no Espírito. Você tem que ver também os anjos de Deus. Você tem que ver também quem está do seu lado. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem. Ou seja, o temor do Senhor é o temor do Senhor que faz com que o sobrenatural e as visões de Deus, elas se abram. O profeta estava ligado na dimensão do Espírito, por isso não estava preocupado. Quando você consegue ver no Espírito algo, quando você consegue perceber algo no seu espírito, seja internamente, seja por visão aberta, você consegue entender o que Deus está fazendo. Seu servo não estava na dimensão do Espírito. Seu servo estava na dimensão carnal. É por isso que, se você for compartilhar com um carnal, e quando eu falo um carnal, eu não estou falando de uma forma ofensiva. Eu estou falando de uma pessoa que não tem a experiência da dimensão do Espírito. Então eu não estou ofendendo ninguém. Eu estou falando de uma pessoa que não está exercitada com a dimensão do Espírito. Ela vai analisar você e ela vai dizer, você deve ter um problema psicológico. Ela vai analisar você e vai dizer, isso não existe, mas está repreendido, esse sonho não é de Deus, Deus não fala através de sonho, Deus não fala através de visão. Diz o homem carnal. Diz o homem carnal que não vê na dimensão do Espírito. Há pessoas que passam, sabe, por uma frustração no meio cristão, no meio pentecostal, porque eles veem pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, pessoas tendo visões de Deus, e como isso não acontece com eles, eles tomam uma posição, eu não vou mais acreditar nisso, porque se fosse de Deus tinha que vir para todos. A questão é que está disponível a todos. Sabe qual é o problema? Está faltando ambientes proféticos. Está faltando ambientes de labaredas de fogo. Está faltando ambientes de glória de Deus. Está faltando montes da transfiguração dentro das igrejas. Jesus, quando estava no meio do povo, Jesus curava, libertava aqueles que estavam aprisionados, pregava sermões maravilhosos, sermões que faziam qualquer um chorar. Esse era o ministério de Jesus com o povo, para não assustar o povo. Só que quando ele queria ter uma visão espiritual, quando ele queria ter aquele contato com aquele ambiente do céu, a Bíblia diz que ele pegava três dos mais pentecostal, 3 dos mais avivados. Pegava o Pedrinho, o Tiaguinho e o Joãozinho. E subia Jesus e esses 3 grandes homens de Deus. E a Bíblia diz que lá, no monte, havia manifestações, havia transfiguração, a glória de Deus vinha. Eles ouviram vozes lá no monte. Como que você quer ter uma experiência com Deus? Como que você quer ver na dimensão espiritual se você não está em ambientes espirituais? Oh, meu Deus! Você está entendendo? Eu espero que você esteja entendendo. E vamos mais fundo agora. Quando Deus me deu a escola de profetas, Deus me disse assim,
não quero que você transmita, não quero que você grave, não quero que você faça isso. Hoje eu entendo por que ele me disse isso. As pessoas precisam ter contatos com ambientes proféticos. Elas não podem apenas assistir. Você está numa casa dos profetas, mas não é igual a uma escola de profetas. Numa escola de profetas há uma estrutura espiritual diferente. E nessas escolas de profeta existe um ambiente formado onde as pessoas têm visões. E eu vou dizer uma coisa para você: há certas coisas que não podem ser abertas a outros. Há certas coisas que precisam ser reservadas. Jesus não chamava a multidão para subir ao monte. Que coisa extraordinária. Jesus não chamava a multidão, Jesus não chamava nem todos os líderes para subir o monte. Jesus, ele chamava Pedro, o Tiago e o João. Aí se você for pegar os três, dois deles tiveram grandes experiências sobrenaturais. Pedro, a visão para os gentios, lembra daquele lençol no terraço, aquela história lá de Atos, aquela visão linda nos céus, aonde o Senhor falava: Pedro, mata e come. Não posso, Senhor, é impuro. E João na ilha de Pátimos, ou seja, homens que estavam acostumados em visão. E tinha Tiago, tinha mais o Tiago que estava lá junto. Ou seja, querido, Deus, Ele quer se revelar a você. Saiba que o maior interessado em abrir o mundo espiritual, porque Deus não quer mostrar só os anjos dele. Não, Deus quer mostrar a glória. Deus quer mostrar o que está acontecendo no mundo espiritual. Jesus olhou para Natanael e disse: eu te vi embaixo da figueira. O Senhor estava dizendo: eu tive uma visão contigo embaixo da figueira, Natanael. Eu vi. Agora você imagina um profeta que chega para um Natanael dentro da igreja e diz: ó, Natanael, eu te vi lá perto daquele trailer. Natanael, eu te vi entrando naquele hotel. Natanael, eu te vi fechando aquele contrato. Nós precisamos de homens que vejam o mundo espiritual, que tenham revelações, que possam ver para edificar. Não aquelas visões mirabolantes que mais traz medo, que mais traz angústia, que só vê desgraça e não vê nada de bom. Eu não acredito nisso. Eu não sou o profeta da desgraça. Eu acredito sim que Deus disciplina, eu acredito sim que Deus, Ele puxa a orelha, eu acredito sim que Deus prova a todos, prova a mim, prova a você, prova a todo mundo, eu acredito nisso, mas o que eu não posso acreditar é que a pessoa que tem visões, ela não veja coisas boas. E não para aí, o profeta orou para que seu servo visse na dimensão do Espírito. É o profético, ativando as dimensões do Espírito, que vai fazer com que pessoas entrem nessa dimensão. É por isso que nós precisamos dos 5 ministérios atuantes na igreja. Entenda, eu sou um profeta, que todo domingo ministro na igreja, mas eu acredito não apenas no ministério de profeta, eu acredito nos 5 ministérios. Você pode não acreditar no meu ministério de profeta. Você pode acreditar que os profetas acabaram em João Batista. Na verdade, João Batista foi o último de uma dispensação. Porque depois de João Batista, o apóstolo Paulo, ele fala do dom de profecia. Mas o dom de profecia não é o ofício de profeta, correto? Só que ele falou do dom de profecia. Então, haveria profecia. Só que não para aí. O apóstolo Paulo também, em Efésios capítulo 4, ele fala dos 5 ministérios. Certo? E um dos ministérios ali é o ministério de profeta. A Bíblia fala de um homem chamado Ágabo, que era um profeta.
A Bíblia fala de profecias que aconteceram no Novo Testamento. A Bíblia fala de meninas que eram profetas. Ou seja, os profetas acabaram mesmo com João Batista? E por que a Bíblia cita depois? É porque eles não acabaram. Os 5 ministérios dentro da igreja, eles funcionam como ativadores. Todos eles são ativadores. Eu não tenho tempo para falar de todos eles, mas eu quero falar apenas do profético em um instante para você. Se o profético estiver estabelecido numa igreja, ele vai ativar o ministério da intercessão e ele vai ativar também esses ambientes proféticos, não apenas das revelações, porque esse é um nível pequeno. Existe um nível maior. Qual é o nível maior acima das revelações, profeta? É quando um profeta, ele é ativador na vida de outros. Aí é um nível acima de revelação. Eliseu orou para que o Senhor ferisse a visão natural daqueles homens. Você lembra que depois do servo dele ter a visão aberta, Eliseu fez uma oração. E a oração de Eliseu foi: Senhor, fere agora esses nossos inimigos, fere agora esses nossos adversários. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Senhor feriu aquele exército de cegueira. O Senhor feriu, eles ficaram cegos, completamente cegos. Aí você me pergunta: puxa, tudo é no âmbito da visão, né, profeta? E sabe por quê? Guarda isso que eu vou falar agora para você. Porque o espiritual influencia o natural. O espiritual influencia o natural. A palavra que saiu da boca de Eliseu era uma palavra espiritual. E o espiritual influencia o natural. Agora imagina, você tendo visão de Deus, como vai influenciar o teu natural? Porque as pessoas pensam que visões é só uma coisa para contar para os outros. Olha, eu tive uma visão de um anjo. Olha, eu tive uma visão de uma espada de fogo. A Bíblia diz que quando Moisés teve a visão daquela sarça que não se consumia, aquela visão foi tremenda, ele se moveu para lá, ele nunca tinha visto. Aquilo era magnífico o que estava acontecendo na vida dele. Imagina, é como se fosse um filme de efeitos especiais bem em frente a Moisés. Eles não tinham televisão naquela época, não havia Hollywood naquela época, não havia efeito especial, não havia nenhum tipo de coisa que poderia formar aquilo. Existia muito fogo no deserto, mas não de um fogo que tomasse conta de uma sarça e que a sarça não se consumisse. Moisés correu para lá. Quando ele chegou perto, diz que o Senhor falou com ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. Moisés tirou. Entenda uma coisa, querido, entenda uma coisa. Quando você está na dimensão do Espírito, quando você é um homem espiritual, isso vai influenciar toda a tua vida. Os sapatos de Moisés que foram tirados naquele momento para ele pisar naquele lugar, significavam uma mudança de caminho, uma mudança de direção, uma mudança de história. É isso que significava Moisés tirar as sandálias dos seus pés. Não significava apenas santidade, como muitos pensam. Porque geralmente as pessoas pensam, não é só a santidade. É só a santidade. Não é só a santidade, era mudança de direção. Pés, caminho, sapatos. Entenda, é que nem quando o Senhor veio a Gideão. Essa palavra você tem que gravar. Quando o Senhor veio a Gideão, quando o Senhor apareceu a Gideão, o Senhor disse: varão valoroso. Hã? Varão valoroso? O homem que estava malhando trigo no lagar. Para mim, ele estava sendo bem covarde. Por que ele estava se escondendo? Ah, profeta, por causa do exército inimigo. Então, ele estava se escondendo. Ele estava sendo covarde. Aí a gente pergunta assim: como que Deus chama então um homem covarde de homem valoroso? Eu não consigo entender isso. Bom, é porque você não entende no Espírito. Você tem que compreender no Espírito por que o Senhor chamou ele de varão valoroso.
Porque o eterno, ele não vê do início apenas para o fim. Ele vê também o fim já pelo início. A Bíblia diz que ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ou seja, quando ele tem uma visão de ti, ele não vê você apenas como o irmão covarde. Quando ele olhou para mim, ele não olhou para mim apenas como o homem limitado. Não, ele olhou para mim e disse: está aí o meu profeta. Quando ele olhou para Gideão, está aí o homem valoroso, que vai ser um juiz, que vai ser um libertador de Israel. Quando alguém vê no Espírito, quando alguém consegue ter um discernimento no Espírito, ele vê diferente. Ele já vê numa outra dimensão. Você está entendendo como é lindo o profético? Samuel olhou para os irmãos de Davi. A cada irmão que ele olhava de Davi, um mais forte do que o outro, um maior do que o outro, um mais inteligente do que o outro, homens de guerra, homens que estavam no exército, homens que estavam bem treinados, e ele pensava: é este, não era nenhum daqueles. Quando ele olhou para Davi, ele perguntou: Senhor, é este? E o Senhor teve que dizer: ô profeta, você tem que olhar na dimensão do Espírito, porque eu não vejo como o homem vê. Aleluia! Você está entendendo? Quando você consegue ver no Espírito as coisas, você vê tudo diferente. Quando você consegue ver em uma outra dimensão, as coisas são diferentes. Em Efésios capítulo 1, verso 17, olha o que o apóstolo Paulo fala. Presta atenção. Efésios 1,17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Ou seja, vai ter que abrir mente. O apóstolo Paulo estava dizendo, bem na carta que ele fala de mundo espiritual, bem na carta que ele fala que a luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. O apóstolo Paulo diz aqui: Senhor, ilumina os olhos do entendimento dessa igreja. O apóstolo Paulo sabia que uma igreja que não tem os seus olhos do entendimento abertos não pode ver na dimensão do Espírito. É por isso que nós estamos brigando uns contra os outros. É por isso que dentro da igreja um fala mal do outro, o outro quer crescer às custas do outro. É por isso que tem tanto ciúme, tanta inveja. É por isso que as pessoas não se dão, não existe unidade, porque está faltando os olhos do entendimento se abrirem, está faltando visão espiritual. Na verdade está faltando oração para muita gente. Eita Deus da glória! Você perdeu a oportunidade agora de dar um glória a Deus aí. E diz aqui, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O apóstolo Paulo, ele já começa falando para uma igreja, ele já começa falando: se vocês querem ganhar essa cidade para Cristo, se vocês querem um avivamento, se vocês querem avançar, vocês precisam abrir os olhos do entendimento de vocês, vocês precisam olhar de outra forma, vocês precisam olhar com uma visão espiritual. Só que como é que as pessoas vão olhar com uma visão espiritual se elas só se relacionam com o natural? O homem que só se relaciona com o natural, ele não pode entrar em novas dimensões da glória de Deus. Há muito tempo foi ensinado que se relacionar com Deus é apenas se relacionar em relação aos problemas naturais, é se relacionar apenas com aquilo que está aqui. Mas lembre-se, a Bíblia, ela já começa falando do poder espiritual. E disse Deus, haja e ouve. A palavra já começa espiritual. E quando termina, lá em Apocalipse, quando chega lá no final,
termina com uma visão espiritual. E como é que o homem quer tirar o espiritual daquilo que nós vivenciamos a todo momento? O que está faltando para nós então, profeta? Está faltando nós termos um pouco mais de intimidade com o Espírito Santo. Está faltando uma liderança do Espírito Santo, não apenas na tua vida, mas está faltando uma liderança espiritual do Espírito Santo sobre muitas e muitas igrejas. Não é questão de só pregar contra o pecado. O temor de Deus não vai vir apenas de não pregar sobre o pecado, ou de pregar sobre o pecado, melhor falando. O temor de Deus, ele vai vir também de uma visão espiritual. Paulo, se ele cruzasse naquela estrada de Damasco por Pedro, e Pedro pegasse a sua Bíblia, e dizia, ó Paulo, está aqui a palavra de Deus, Paulo. Paulo, Jesus esteve no nosso meio, Paulo, Jesus multiplicou pães e peixes. Irmão Paulo que veio a ser mais à frente. Mas se ele tentasse pregar o Saulo carnal, que não conhecia as coisas do Espírito, ia dizer para um soldado, prende esse homem. Então, uma visão espiritual veio a ele na estrada de Damasco. Querido, você está compreendendo como a visão espiritual, ela pode mudar a nossa realidade, os nossos conceitos da igreja? Ela pode mudar a maneira como vivemos a fé? Há uma dimensão sobrenatural. Gente, e se eu falar para vocês que eu não saí nem da introdução do meu sermão? Eu não saí da introdução do meu sermão. E sabe por quê? Porque eu acredito que você vai ter que buscar mais, para ter mais de Deus. Profeta, e como é que eu vou acessar? Como é que eu vou acessar essas dimensões do Espírito? Como é que os meus olhos vão abrir? Bem, você precisa procurar lugares de glória, lugares de monte, lugares de mover de Deus. Aleluia! E eu vou dizer uma coisa para vocês. Há uma fome que está aumentando no coração dos filhos de Deus. Há uma fome que está aumentando, que está fazendo você ficar aqui comigo até as 10h30 da noite, desde as 7 horas. Tem pessoas que ligaram aqui na live e estão até agora aí. E sabe por quê? Porque há uma fome dentro do teu coração. Há uma fome no teu coração. O Espírito Santo está trabalhando no teu coração. E o Espírito Santo está falando a você: ei, há um rio que eu quero derramar sobre o meu povo. Há uma unção que vai destravar o meu povo. Há um poder que o meu povo tem que conhecer. Eu quero me revelar ao meu povo. Eu quero falar com o meu povo. Eu quero que a igreja desses dias possa usar tudo aquilo que eu deixei, tudo aquilo que eu destinei a ela. Aleluia, aleluia. Não acredite apenas em letras. O apóstolo Paulo disse: a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. A palavra, eu a amo, eu a abraço todos os dias. Eu a coloco para dentro do meu coração, como eu coloco água para dentro do meu corpo, cada dia. Mas eu não posso abrir mão das experiências com Deus, eu não posso abrir mão desse poder que o apóstolo Paulo falou. Querido, você tem que abraçar o sobrenatural de Deus. Você tem que saber que há coisas espirituais que você precisa ver. Só que isso não é uma coisa que só a gente fale sobre isso. Você tem que ter experiência sobre isso.
Eu não acho que se eu pregar um pouco mais agora, eu não acho que vai produzir talvez um pouco mais de efeito essa noite. Mas eu quero orar para que o Espírito Santo abra a tua visão espiritual. Eu quero orar por você, para que você seja batizado no Espírito Santo. Talvez haja pessoas aqui que nunca ouviram falar de batismo no Espírito Santo. É porque isso não está sendo pregado mais. Alô? Você está aí ainda? Certo? Visões? Não, visões tem na Bíblia, profeta. Está escrito lá de visões na Bíblia. Gente, nós precisamos viver um evangelho que nós podemos apalpar. Nós precisamos viver uma experiência com Deus, muito além do natural, muito além do que os nossos olhos nos dizem. Nós temos que viver uma experiência no Espírito, porque é a experiência do Espírito que vai trazer o temor de Deus para dentro da nossa vida. Eu entrei para a igreja, me converti, aceitei Jesus, tive uma experiência tremenda com Deus, me batizei nas águas, e dentro da igreja eu estava vivendo mais em pecado do que quando eu estava fora da igreja. Aí um dia eu recebi o batismo no Espírito Santo. Eu recebi um batismo no Espírito Santo. O que para muitas pessoas é comum, para mim não foi comum. Aquele dia que eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu fui para casa chorando. Entrei dentro do meu quarto e eu chorava, eu falava em línguas, alto, muito alto. Eu derramei o meu coração aquele dia, porque eu senti algo na minha vida. Eu já havia tido algumas experiências com Deus. No dia que eu entrei na igreja, antes de entrar para a igreja, mas no dia que eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu entendi que algo era espiritual. Eu entendi que aquilo não era natural. Eu entendi que existia uma dimensão que eu não conhecia. Existia alguma coisa que eu precisava conhecer mais e mais. E eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não vou mais andar com essa turma na igreja. E eles começaram a fazer chacota de mim dentro da igreja, porque eu não queria mais andar com eles. Eu não estava querendo me achar melhor do que eles, porque eu não sou. Eu não sou melhor do que ninguém. Também não sou pior do que ninguém. Mas eu recebi um temor de Deus. Eu pude identificar uma coisa boa, espiritual, que ia além das letras. Algo que as Escrituras testificavam. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você ler a Bíblia apenas por ler, isso não vai transformar a tua vida. Mas se você ler a Bíblia e você perceber o temor do Senhor que você tem que ter, isso vai mudar a tua vida. Isso vai mudar a tua história, isso vai mudar o teu destino. Então as visões começaram. E cada visão que eu tive, que Deus foi me dando, aquilo não foram meras experiências. Visões
não são meras experiências, visões. São marcas que vão sendo criadas dentro de você. E que essas marcas, elas não são marcas que doem, mas são marcas que fazem você temer a Deus. Eu posso afirmar para vocês que o temor a Deus realmente é o princípio da sabedoria. Você precisa ter uma experiência com Deus, porque quando você tiver uma experiência com Deus, você irá temê-lo. Você não vai sair da igreja e voltar para a igreja, sair da igreja e voltar para a igreja, não. Você vai ter temor de Deus, de tirar até o teu pé para a direita ou para a esquerda. Querido, sabe por que os homens pecam e caem? Não é porque só por causa da condição humana, é porque eles estão precisando ter experiência com Deus. Mas como vão ter experiência com Deus se o culto termina a hora do amém? O culto não pode terminar a hora do amém. Eu tenho que continuar buscando o meu Deus. Eu tenho que continuar conectado na videira. E eu devo, sabe, amar o sobrenatural de Deus para subir um monte com Jesus. Aleluia, aleluia. Aqueles que amam, aqueles que se entregam ao sobrenatural, aqueles que creem no chamado de Deus, são levados por Jesus a um ambiente sobrenatural. E se você quer esse ambiente sobrenatural, diga comigo: eu quero esse ambiente sobrenatural. Eu vou começar a buscar a Deus a partir do dia de hoje, profeta. Eu vou começar a me render a Deus. Eu vou orar até Ele aparecer. Eu vou começar a amar o sobrenatural. Eu vou mergulhar no sobrenatural. Eu vou me deliciar dos milagres de Jesus. O meu banquete de cada dia será a oração em línguas. O meu alimento de cada dia será a Escritura. As orações, elas vão me fazer respirar, buscar, me alimentar de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero agora orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero realmente colocar você diante de Deus agora. Se você não é batizado no Espírito Santo, eu vou nesse momento orar para que você seja batizado no Espírito Santo. E você que quer muito uma experiência com Deus, peça a Deus temor. Diga para Ele: Senhor, ensina-me a te temer. Ensina-me a te temer, abre os meus olhos. Eu vou orar para que Deus abra a tua visão espiritual nesse momento. Amém? Só que tem um detalhe: a visão espiritual é aberta para quem caminha no sobrenatural. Aleluia! Não teve ninguém lá naquela região que abriu os olhos espirituais, a não ser o servo do profeta. E sabe por quê? Porque ele já estava na rota de milagres, ele já estava na rota do profético, ele já estava na rota do sobrenatural. Eu quero dizer uma coisa para vocês que têm me acompanhado na casa dos profetas, para vocês que têm me acompanhado nas escolas de profeta, para você que está na casa 700, para você que tem se envolvido com as coisas de Deus, para você que tem subido o monte, eu quero dizer uma coisa para você: você está na rota do sobrenatural, você está na rota dos milagres, você está na rota do poder de Deus, e Deus vai aparecer para você. Aleluia, aleluia. Eu creio. O homem que está na rota, está nos rastros da glória, ele vai ser tocado. Você vai ser tocado. Por isso, levante as suas mãos ao alto agora. Espírito de Deus, eu sei que há uma fome nesse ambiente sobrenatural. Há uma fome pela tua presença. Há pessoas que querem mais. Há pessoas que estão chorando e estão dizendo: eu quero essa experiência. Talvez você não tenha falado para ninguém que você anseia por isso. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus sabe que você anseia. Espírito Santo,
Toca com o teu poder agora, na vida de cada pessoa que está ao vivo nesse momento. Toca com a tua unção agora. Querido Jesus, batiza no Espírito Santo. Batiza no Espírito Santo aqueles que ainda não são batizados e aqueles que ainda não tiveram uma experiência com a tua presença, que não tiveram uma experiência com a tua glória. Abre a sua visão espiritual agora, para que veja, em nome de Jesus Cristo. Abra a sua visão espiritual agora, para que veja, sim, ó Deus, e que o teu poder toque em cada lar, toque em cada família, que pessoas recebam o poder de Deus agora dentro da sua casa, que seu lar seja cheio da glória de Deus, cheio da glória de Deus, que a glória de Deus entre nessa casa, que a glória de Deus entre nesse lugar, que a glória de Deus entre nesse ambiente, seja tocado por mais de Deus, seja tocado pela unção do Espírito, agora. Espírito Santo, abre a audição espiritual dos teus filhos. Abre a audição espiritual, para que ouçam a tua voz. Até aquele que não sonha, Senhor, que a partir de hoje ele venha ter os sonhos proféticos. Aquele que não tinha visões, abre a visão espiritual. Oh, rabacarabachori, calarabacalarabachere, calarabagai. Vá recebendo da unção do Espírito agora. 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 Xere calarabacalarabaxore, calarabachore, calarabacalarabacalarabaxê. Ricaramagaxone, ngarabaxore, calarabacalarabachore, calarabacalarabaçô. Oricalarabaxere, calarabacaçone, negarabaxê. Senhor, renova teus filhos. Renova teus filhos e leva-os a dimensões maiores de glória. Leva-os a dimensões maiores de glória. Leva-os. Eu te adoro. Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro e amo tua palavra e o teu sobrenatural. Graças, Senhor, graças, 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 graças. Ora, cachore, carabacaçatarabaxê. Aleluia, aleluia. Batiza crianças no Espírito Santo. Batiza jovens, transforma o coração de homens. Espírito de Deus, toque-os. Precisamos de Ti, dependemos de Ti, Senhor. Graças, graças, Senhor, graças, graças, graças. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Vamos adorar a Deus, uma adoração. E você que está aí na sua casa, apenas declare o seu amor por Jesus. Vá declarando o seu amor por Jesus, vá declarando. Abra seu coração para Jesus. Há quanto tempo ele não ouve do coração, do seu coração, não da boca para fora, mas do seu coração que você o ama. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Jesus. Jesus, Jesus, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesus. Só Tu és santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, só Tu és santo. Orabachore, calarabacalarabaxore. Vá liberando, Senhor. Só Tu és santo. Vá liberando, Senhor. Vá liberando, Senhor. Santo, 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 santo. só Tu és santo.
Só tu és digno de honra e de glória. Oh, só tu és digno de honra e de glória. Aleluia. Toque-os. Toca-nos. Só tu és santo. Oh, recarabacassore, carabacarabachore, carabagá. Santo, só tu és santo, santo, santo. Eu vejo pessoas, e Deus me mostrou como grandes caminhões caçamba. Eu vi uma grande obra sendo feita. Há alguém que está fazendo uma grande obra, uma grande área. Está no começo. Bem, isso vai ser muito grande e vai ser um empreendimento de muito sucesso. E se o Senhor me mostrou, é porque isso vai ser realmente algo extraordinário de Deus na tua vida. Seja você quem for que está aí ao vivo. E Deus me mostrou muitos ministérios de mulheres que estavam parados, mulheres que estavam orando pelos seus filhos. E o Senhor me diz assim: agora, você não vai orar apenas pelos seus filhos. Você vai ser levantada por Deus para orar pelos filhos de muita gente. Aleluia! Você vai ser usada por Deus para orar pelos filhos de muita gente. Seu telefone vai ser muito conhecido, porque o Senhor está te levantando como uma profeta aí na tua cidade. E para você saber que é o Senhor que está falando contigo, no último culto que você esteve, você estava com uma blusa amarela e a sua a sua saia era jeans. E Deus me mostrou uma unção de Deus sobre a tua vida, muito grande, extraordinária, o que Deus vai fazer na tua vida. Eu vejo também uma loja que vende roupas, e eu vi que as letras da loja são letras rosa. Letras rosa, o fundo é preto. E o Senhor me disse, tem muita coisa acumulada aí, que você não está conseguindo vender. Deus está abrindo as portas desse teu negócio. Vai recebendo como palavra profética na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Queridos, esse não é um ambiente de passagem. Esse é um ambiente de busca que você tem que atrair para a sua vida todos os dias. Foi uma alegria ter estado com você. Quem anda com profetas, profetiza. Amanhã, 6 horas da manhã, eu estarei ao vivo, se Deus quiser, para orar junto contigo. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te guarde, te proteja. E obrigado. Obrigado pelas orações de vocês. Até mais, meus irmãos. Deus os proteja. Caminho no